da Constituição Federal, certo? Então, prestem atenção no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, quando se fala em direitos humanos. Então, 4 são os tipos de direito. Direito positivo, que é a lei; direito natural, que é o direito que já existia e continua existindo, tendo lei ou não tendo lei, continua sendo um direito, tá? É um direito natural do ser humano. Temos o direito realista, aquele que emana dos tribunais superiores, né? O direito às decisões dos tribunais superiores, né? E temos os direitos humanos, que está centralizada no ser humano, são aqueles direitos fundamentais, né, que eu acabei de elencar aqui. Então, veja que nós temos aí esses direitos. E esses direitos, quando violados, né, toda vez que forem violados, então, prevê o artigo 5º, inciso 34A da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, eu falo assim exatamente em função do que prescreve o artigo 10º da Lei Complementar 95 de 98, que diz exatamente como deve ser a leitura de uma lei, como deve ser confeccionada uma lei, o que tem que ter numa lei na primeira parte, na segunda parte, na parte final, né? O que é um parágrafo, o que é um inciso, o que é um artigo, o que é uma linha, tudo isso está lá no artigo 10º da Lei Complementar 95 de 98. Então, por isso que eu falo assim, dentro do que prescreve a Lei Complementar 95 de 98. Então, vejo que toda vez que houver uma violação ou ameaça de violação a um direito do cidadão, o cidadão pode provocar, se ele não resolver pela autotutela, se ele não resolver pela autocomposição, que é o que prescreve aí o artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal, que criou os juizados especiais. Os juizados especiais, eles têm como prioridade a conciliação e a mediação. A Lei 9.099, a Lei 10.259, o Juizado Especial Estadual e o Juizado Especial Federal, que é a Lei 10.259, tem esse caráter de tentar, né, sugerir, né, a conciliação. Então, vejo que a ideia é fazer com que as pessoas entrem em acordo, né? E assim haverá a conciliação, que é o que demanda para os juizados especiais, baseados na autocomposição. Se não tiver jeito, aí vai ter que ajuizar uma ação, e aí tem o direito de petição de provocação, porque a jurisdição é inerte. A jurisdição não pode se mexer, não pode fazer nada. Ela pode estar vendo ali a briga acontecer, mas ela não pode fazer nada. Então, ela tem que ser provocada. Alguém tem que pegar esse conflito e levar lá, entregar para o Poder Judiciário, que representa o Estado. Então, o Poder Judiciário é que vai resolver essa jurisdição. Jurisdição nada mais é do que o poder que o Estado tem de dizer o direito àquele que tem direito, e também dizer àquele que não tem direito que ele não tem direito. Então, esse é o exercício da jurisdição, que é, logicamente, limitado pela competência, né? Nós temos várias competências. Cada tribunal desses que eu falei, Tribunal Superior, tem uma competência. Quem julga matérias relativas ao trabalho é o TST, lá do artigo 111, né? A competência está bem clara no artigo 114, que foi aumentada, inclusive, quando pela emenda constitucional número 45, né? O tribunal, a Justiça do Trabalho, ela não julgava, antes da emenda 45, por exemplo, dano moral. Nós tínhamos a súmula vinculante número 22, a súmula vinculante número 22, que passou, a partir daí, a julgar dano moral. Por quê? Porque antes tinha que ajuizar uma ação pedindo determinado direito trabalhista, aqueles baseados no artigo 7º da Constituição Federal, na Justiça do Trabalho, e danos morais na Justiça Civil, né? Então, eram duas petições. Aí, com a emenda 45, não, passou a julgar também, a Justiça do Trabalho passou a julgar o dano moral, né? Assim, claro, previsto no artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal, e no artigo 21 do Código Civil, da Lei 10.406 de 2002. Assim como também nós temos a execução, né? A execução do artigo 887 da CLT, a execução trabalhista, né? Temos aí também uma série de
decisões que não eram pertinentes à Justiça do Trabalho. E aí passaram a ser. Então, veja que hoje nós temos, no artigo 114 da Constituição Federal, a competência aumentada da Justiça do Trabalho. Assim como a militar também aconteceu com a Lei 13.491, né, onde antigamente militar só respondia por crime militar, a Justiça Militar só julgava aquilo que estava no Código Penal Militar. Então, o Código Penal Militar, nós tínhamos lá os crimes, né, e está no Decreto-Lei 1001 de 69, e agora não, agora só tem a obrigatoriedade de estar enquadrado no artigo 9º do Código Penal Militar, se cometer qualquer crime, por exemplo, como eu falei, abuso de autoridade, Lei 13.689, né, e aí, de repente, praticado por um militar. Antes, esse crime de abuso de autoridade ia ser julgado por a justiça normal, justiça comum, né? Hoje ela é julgada pela Justiça Militar, se tiver também, além do enquadramento na lei, o enquadramento no artigo 9º do Código Penal Militar, do Decreto-Lei 1001 de 69. Então, veja, se ele praticou um crime qualquer, por exemplo, praticou um crime crime que não é militar, um crime que pode aí acontecer improbidade administrativa, por exemplo, da Lei 8.429, né? É uma lei que pode acontecer, não é um crime militar. Agora, se ele tiver no artigo 9º, aí vai ser julgado pela Justiça Militar, que é a competência do artigo 122 da Constituição Federal. Tranquilo? Então, Lei 13.491 modificou o sistema de processo militar, processo penal militar. A Justiça Militar não julga causa civil, só julga causa penal, só criminal. Não é verdade? Tranquilo? Muito bem. Então, nós temos aí a questão da justiça, né? E tudo isso que eu estou falando, né? A petição inicial, a pessoa julgou-se prejudicada, ameaçada, lesada no seu direito, ela pode, pelo sistema de heterocomposição, pode provocar a jurisdição, ou seja, dizer para o Estado, e sou eu ou é ele que tem direito? Sou eu ou ele? Quem de nós tem direito? Essa é a pergunta que se faz na jurisdição. E aí se faz pela ação. Se for cível, se for um dano, né? Se essa lesão, essa ameaça de lesão for um dano, aí será uma petição inicial, aquela prevista no artigo 319 do Código de Processo Civil, né? Pode ser um dano, uma relação consumerista, da Lei 8.078 de 90, Código de Defesa do Consumidor, pode ser uma relação tributária, lá da Lei 5.172 de 66, pode ser uma administrativa, né? Por exemplo, uma improbidade administrativa, não é crime improbidade, é uma violação administrativa, não é verdade? Então, o crime de improbidade administrativa não existe. Existe a improbidade administrativa, que é um ato administrativo onde o agente público pratica com desonestidade. Isso está previsto no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal e é regulado pela Lei 8.429 de 92. Tranquilo? Então, veja que a petição é cível. Então, se diz cível, por quê? Porque pode ser usado pelo processo tributário, pode ser usado como processo administrativo, pode ser usado como processo civil, pode ser usado como processo trabalhista, é o 319, não é verdade? 319 da Lei 13.105 de 2015. 13.105 de 2015. Lembrando que na própria Lei 13.105 de 2015, existe o inciso 7º, no artigo 319, que a parte que está alegando o direito violado, ela poderá dizer para o juiz, antes de receber a contestação da outra parte, nos termos do artigo 335 da Lei 13.105 de 2015, o senhor pode convocar ou citar, não para a audiência, não para que a parte venha se defender ou responder através da contestação ou mesmo da reconvenção do artigo 342 da Lei 13.105 de 2015, mas faça uma audiência de conciliação. Então, vejam, na petição, a pessoa já vai colocar que deseja, antes de que o processo se inicie com a resposta da outra parte, né, antes disso o juiz pode convocar
uma audiência de conciliação nos termos do artigo 334 da Lei 13.105 de 2015. A parte, o juiz poderá, então, antes de começar, antes de abrir prazo para contestação, prazo de 15 dias úteis, nos termos do artigo 219 da Lei 13.105 de 2015, o juiz pode dizer, não, primeiro eu vou fazer uma audiência aqui para tentar a conciliação, se não der, aí eu vou abrir prazo de 15 dias úteis, nos termos do artigo 219 da Lei 13.105, para que a outra parte faça a sua resposta, a sua contestação do 335, ou a sua reconvenção do artigo 342, ou decida, né, pela revelia, quer dizer, foi citado nos termos do artigo 238, né, tornou-se aí o juiz prevento, etc., do artigo 240 da Lei 13.105, ele foi citado, citação válida, perfeito, aí, mas ele não quer responder, pronto, né? Não vai responder, vai ser, o juiz vai decretar, né? Porque o juiz, nos termos do artigo 203 da Lei 13.105, artigo 203 da Lei 13.105 de 2015, ele pode decidir interlocutoriamente, ou pode sentenciar, ou pode despachar. Despachar é um despacho qualquer, traga o documento tal, intime-se para que o documento tal seja entregue nesta vara, né? É um despacho. Decisão interlocutória quando há um processo, esse processo chamado de incidental, ou seja, um processo paralelo, por exemplo, o processo está indo, aí uma parte entra e diz assim, danificou o meu carro vermelho. Aí a outra parte, o carro não é vermelho, é azul. Suspende o processo, abre-se outro processo para apurar qual a cor do carro. Aí vai sair uma decisão dizendo que o carro realmente é vermelho. Essa decisão é chamada de decisão interlocutória. Ela está, como nós falamos em grau de recurso, sujeita a um agravo do artigo 1015, agravo do artigo 1015 da Lei 13.105, né? Se for, agora, aí o que acontece? Tem a decisão interlocutória, volta para o processo e prossegue o processo normal. Aquele processo incidental, aquele processo paralelo foi resolvido através da decisão interlocutória. Aí continua o processo normal. Daqui a pouco surge outra dúvida. Para tudo, cria um processo paralelo, resolve com a decisão interlocutória, volta e continua o processo, até a sentença do artigo 489 do Código de Processo Civil da Lei 13.105. Vejam que eu estou falando isso porque tudo isso vai ser encaixado no nosso processo eletrônico, não é verdade? Então, veja que a pessoa que se julga violada, ela tem esse direito. Se for criminal, aí nós temos a ação criminal do artigo 24 do Código de Processo Penal e do artigo 100 do Código Penal, mas ela está lá com a denúncia, porque a ação penal ela é privativa do Ministério Público, né? Está lá no artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, a ação penal é privativa do Ministério Público. Por quê? Porque o direito é sempre indisponível, ou na maioria das vezes é indisponível, né? E quem tutela o direito indisponível, exatamente como prevê o artigo 127 caput da Constituição Federal, é o Ministério Público. O crime, ele é indisponível. O crime só será disponível quando ele for de menor potencial ofensivo. O que é um crime de menor potencial ofensivo? É aquele enquadrado no artigo 61 da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Então, lá no artigo 61, diz que o crime de menor potencial ofensivo é aquele cuja pena máxima cominada, não aplicada, cominada é aquela que vem prevista na lei de tanto a tanto, até 2 anos, não é verdade? Então, essa é o crime de menor potencial ofensivo. Nesse crime de menor potencial ofensivo, pode ocorrer, inclusive, né, como são direitos disponíveis, crimes de menor potencial ofensivo, pode ocorrer a transação penal nos termos do artigo 74 da Lei 9.000